Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 13 da disciplina Cálculo 2, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Devido aos problemas aí com a pandemia, essa aula 13 era para ser dada originalmente dia 18, então ela está sendo liberada hoje, dia 26 do 3. Hoje a gente vai falar na aula 13, dando sequência ao que a gente viu na aula de ontem, né, da aula do dia 25, que a gente falou na aula 12 a respeito do teste da raiz, da razão para convergência absoluta, séries condicionalmente convergente e também rearranjos. Dando sequência, lá foi o final da sessão 11.6, aqui seria o início da sessão, na verdade a 11.7. A 11.7 só colocar aqui vermelho. A 11.7 originalmente é um resumo do que a gente viu até então na 11.6, e aqui essa seção aqui é a seção 11.8 do livro do Sturt. A gente começa a série de potência. Antes de começarmos a série de potência, vamos dar uma olhadinha nesse resumo, alguma coisa que eu preparei aqui para a gente começar. Antes de falarmos de série de potência, vamos falar desse resumo aqui da 11.7. Aqui eu tenho o livro do Sturt, que fala a respeito de estratégia para teste de séries. Então aqui ele fala que temos diversas maneiras de testar convergência ou divergência. O problema, igual eu tinha comentado para vocês no decorrer desse tempo todo, qual teste usar em qual série. Então, isso aqui é a mesma coisa de integrar a função. É difícil, não há regra certeira e rápida de forma que você pega, eu vou usar sempre isso. Então, mas qual teste aplicar em cada série? Mas você pode achar os conselhos, aqui tem alguns conselhos que ele vai dar, interessante para poder fazer o seguinte, porque imagine que você pega uma série e você elenca, primeiro eu vou fazer isso, depois isso, depois aquilo, pode ser que seja perca de tempo. Então, dependendo do formato da série, então pode ser que seja interessante você seguir esses conselhos que está sendo dado aqui, né? Primeiro, se a série tiver essa carinha aqui, ó, então ela vai ser uma série P, e como a gente viu, a gente sabe que há convergência para P maior que 1 e divergência se o P for menor ou igual que 1. Se tiver o formato de uma PG, assim ou assim, então é uma PG, então a gente sabe que ela converge se o R for menor que 1 e diverge se o R for maior ou igual que 1. Então aqui algumas manipulações é necessária para poder chegarmos nesse entendimento. Agora aqui no item 3, se a série tiver uma forma similar a uma série P ou uma PG, então o que acontece? A gente vai usar o teste da comparação visto lá na seção 11.4. Então, em particular, se esse AN que aparece aqui no termo geral da série for uma função algébrica, ou seja, divisão de polinômios, envolvendo raiz de polinômio, então a série deve ser comparada com uma série P. Então a maioria dos exercícios da seção 11.4 era dessa forma, né? Agora, os testes da comparação se aplicam apenas para séries de termos positivos, ou seja, se tiver termos negativos, então a gente pode testar a convergência absoluta, que é quando colocou módulo, né? O que a gente viu na aula 11. A gente falou a respeito de convergência absoluta. Aqui o teste da divergência, ele é sempre bem-vindo, esse teste aqui, porque se der diferente de zero, então diverge. Se der igual a zero, não significa que converge. Deixa eu desligar o WhatsApp aqui, pode ser que... Deixa eu encerrar ele aqui para não ficar atrapalhando a aula. Bom, agora, logicamente, se a série oscilar, então, com certeza, é o que a gente viu na seção 11.5, né? É uma série alternada, então, critério de Leibniz. Bom, se envolver fatorial, então, para poder a questão de cancelamento, desde que esse limite não dê 1, o teste da razão e da raiz é bem-vindo aqui nesse contexto. Agora, se der 1, então a gente sabe que o teste da razão e da raiz é inconclusivo. Agora, se o AN possuir uma potência de n, ou seja, um Bn elevado a n, então o teste da raiz enésima, né, que a gente vai fazer a raiz enésima disso aqui, vai cancelar e vai sobrar só o Bn. Se essa integral aqui for facilmente calculada, desde que a f de x seja o f de n valha o AN,
Então, o teste da integral da seção 11.3. Aqui, ele elencou alguns exemplos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 exemplos, de forma que ele mostra como o que fazer em cada um deles. Esse primeiro exemplo aqui, ó, eu tenho o teste da divergência, me ajudou, por quê? Porque esse limite aqui, ele não tende a zero, ele dá meio, então, lógico, diverge. O exemplo 2, eu tenho uma função racional, tá vendo? Ou seja, divisão de dois polinômios, então a gente deve considerar as maiores potências aqui para poder comparar com a série P. É o que ele faz aqui. Eu também reescrevi isso aqui, talvez fica mais interessante, aqui o exemplo 2, tá vendo? Para ficar mais claro, eu peguei o Bn como sendo essa parte aqui, porque a ideia dele é pegar as maiores potências. Então, as maiores potências relacionadas para encontrar a série P adequada, para poder comparar. Aqui eu usei, inclusive, comparação por limite. Dessa maneira. Então, eu peguei isso aqui, tá vendo? Isso aqui é meu correio de n elevado a 3 meios, dividido por 3n ao cubo. Aqui eu conservo e subtrai, né? Usando propriedade de potência de mesma base. Então, vai ficar 3 menos 3 meios, que vai dar 3 meios, né? 3 menos 1,5 vai dar 1,5. Então, essa aqui é a série P, depois de simplificada, com P igual a 3 meios, que é maior que 1, convergente. Então, quando você faz o teste de comparação por limite, que é o finalzinho da seção 11.4, calculando esse limite aqui, ó, conserva a primeira, que é essa, e multiplica pelo inverso da segunda. O Bn é esse, então o inverso dele, esse 3 raiz quadrada de n ao cubo vai para o numerador. Então aqui o que acontece? Eu posso utilizar a propriedade de potência, posso colocar essa raiz quadrada aqui, multiplicar esse camarada por esse, né? Aqui eu desenvolvo esse vezes esse e esse vezes esse, vai dar n à sexta mais n ao cubo. O numerador, o 3 eu conservei aqui, né? O denominador não muda, aqui eu já coloquei n à sexta em evidência, tá vendo? Ficou 1 mais 1 sobre n ao cubo, porque quando você multiplica esse por esse para dar esse n ao cubo, tá aqui. Aqui eu posso utilizar propriedade de potência, né? Raiz de A vezes B é a mesma coisa de raiz de A vezes raiz de B. A raiz quadrada de n à sexta vai dar n ao cubo. Positivo, por quê? Porque aqui o n está indo para mais infinito. A parte negativa aqui eu não vou considerar. E aí ficou a raiz quadrada dessa outra parte. Aqui dá para colocar 3n ao cubo em evidência, então vai ficar 1. Aqui vai ficar 4 sobre 3n, porque quando você multiplica esse por esse, vai dar exatamente 4n ao quadrado. E esse aqui vezes esse, né? Distribuindo aqui, vai dar exatamente o 2, porque o 3n ao cubo vai cortar com 3n ao cubo. Então, esse aqui cancelou com esse, o que sobrou aqui foi 1, né? Porque esse limite aqui tende a 0, esse aqui tende a 0, esse aqui tende a 0, então sobrou raiz de 1, que é 1, dividido por 1. Então, esse limite de 1 maior que 0, então, logicamente, converge. Por quê? Porque eu sei que a série P converge. O exemplo 2, vamos dar uma olhada no exemplo 2. O exemplo 2 era esse, o 3... essa aqui sugere o teste da integral, tá vendo? Ela é facilmente calculada e também fala que o teste da razão funcionaria. Então, eu fiz os dois casos aqui para vocês verem. Na 3, aqui a 3. Então, aqui eu uso o teste da integral, tá vendo? A integral imprópria de 1 a mais infinito. Esse aqui é o limite de t, tendendo a infinito, ficou a integral definida aqui. Aqui eu uso uma mudança de variável, eu chamo esse menos x ao quadrado de u, tá vendo? Derivo dos dois lados. Isolo quem que é meu x dx, tá vendo? X dx eu vou trocar por meio de du, é o x dx, e o e elevado a u, porque o u é menos x ao quadrado. Quando o x vale 1, o u vai valer menos 1 ao quadrado, então vai dar menos 1, e quando o x valer t, vai dar menos t ao quadrado. Aqui eu troquei os limites de integração para menos 1 e menos t ao quadrado, é os limites de integração em u. O menos meio é constante, a primitiva de e elevado a u é ele próprio, variando de menos 1 até ao quadrado. Então aqui dá menos meio, substitui o menos t ao quadrado no lugar do 1 e depois substitui o menos 1 no lugar do u. Então fica dessa maneira. Aqui vai ficar o quê? Eu reescrevi essa potência passando o e elevado a menos t ao quadrado para o denominador. Esse aqui tende a zero quando t vai para infinito, e esse aqui vezes esse, menos com menos dá mais, sobrou 1 sobre 2e, então converge. Se fôssemos usar a razão, que a gente aprendeu na aula 12, o que acontece?
O módulo, aqui não precisa de módulo, porque vai ser positivo, todo mundo, então, AN mais 1 sobre AN, então vou colocar N mais 1 no lugar do N, lembrando que a série é N e elevado a menos N ao quadrado, então aqui no lugar do N eu vou trocar por N mais 1, porque eu estou calculando o AN mais 1, e aqui também eu vou trocar por N mais 1, dividido por AN, né? N e elevado a menos N ao quadrado. Aqui eu posso juntar essa parte aqui, esse limite aqui vale 1, ok? Esse aqui vale 1, e aqui eu uso propriedade de potência, conserva a base e subtrai os expoentes. Aqui eu sei que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, eu desenvolvo essa parte aqui, tá vendo? Logicamente todos vão ficar negativos, porque sinal de menos está multiplicando todo mundo. E aqui esse menos n ao quadrado, ele vai para lá, né? Subtrai, então menos com menos vai ficar mais. Então esse aqui cortou com esse. Então sobrou 1 dividido, novamente eu trouxe isso aqui para o denominador. Então esse pessoal aqui que era negativo, ficou positivo aqui, né? Ou seja, como n vai para mais infinito, a exponencial também vai, uma constante sobre uma coisa muito grande dá zero, que é menor do que 1. Então, converge também. Bom, o que mais que eu fiz aqui? O próximo exemplo, o 4. O 4, ela oscila, tá vendo? Então, é uma série alternada. Então, para testarmos a série alternada, o que a gente pode fazer? Aqui já está na outra folha. Aqui é a 4. O que acontece? Aqui eu tenho o meu BN, tá vendo? Esse BN aqui ele é positivo, como deve ser, né? Esse termo aqui é o que faz oscilar. Eu tenho que checar que é decrescente e se o limite vale zero, para usar Leibniz. Aqui eu pego a função f de x relacionada, né? X ao cubo dividido por x à quarta mais 1. Calcula a derivada, aqui eu usei só a regra do quociente, né? Observe que isso aqui é negativo se o x for a partir do 2, maior ou igual, na verdade, você pode resolver essa conta aqui, ó, 3 menos x à quarta, isso aqui é menor do que zero, se somente se x à quarta for maior do que 3, se somente se o x for maior do que a raiz quarta de 3. Raiz dá 1, alguma coisa, menos que 2. Mas aqui, se eu pego o x a partir do 2 aqui, com certeza isso aqui vai dar negativo. Ela decresce. Eu fiz até o gráfico aqui no GeoGebra, dessa função, tá vendo? X ao cubo dividido por x à quarta mais 1. Tá vendo que a partir daqui, ó, 1, alguma coisa, ela começa a decrescer. E como tem um x à quarta no denominador, isso aqui tende a zero, beleza? Quando o x vai para mais infinito. Então ela é decrescente toda a vida a partir daí. Então é decrescente, porque é derivada da negativa, beleza? A função original aqui, tá vendo? Ela é decrescente, porque é derivada da negativa. E depois eu calculo o limite de Bn, quando n vai para infinito, aqui eu coloco o n ao cubo em evidência. Essa parte aqui, 1 sobre n à quarta, tende a zero, e depois 1 sobre n mais zero, né? Quando n tende a infinito, também tende a zero. Então, o limite de Bn é zero, converge para o Leibniz. E o exemplo 5, aqui envolve fatorial, então ele pede para usar o teste da raiz. Tá vendo? Então a raiz, da razão, né? AK mais 1 dividido por AK, aqui vai ficar 2 elevado a K mais 1 dividido por K mais 1 fatorial. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aqui eu uso propriedade de potência, 2 elevado a K vezes 2. Aqui eu distribuo o fatorial. K mais 1 vezes K fatorial, cancela esses fatoriais, esse 2 elevado a K cancela, então sobrou só essa parte aqui, ó. Essa parte aqui dá zero, quando K vai para mais infinito, é menor do que 1, então converge. E por último, eu tenho um parecido comparação com série P, que é o último exemplo que eu dá aqui, tá vendo? Parece com uma série geométrica, então, série P não, série geométrica, 1/3, né, de razão menor do que 1. Então, realmente é verdade, 2 mais 3 elevado a n é maior do que 3 elevado a n. Quando você inverte, você vai ficar menor do que uma PG com a razão menor do que 1. Então, se essa maior converge, a menor também converge, beleza? Então, essa seção 11.7, ela fala a respeito disso.
E aí, eu vou fazer um exercício, além disso, eu vou fazer um exercício, vou fazer esse exercício 32 aqui para usar o teste da raiz, que a gente não fez nenhum exemplo utilizando o teste da raiz. N fatorial elevado a N, deixa eu pegar outra folha aqui, deixa eu só esconder essa, colocar mais outra aqui. O exercício 32, N fatorial elevado a N sobre N a quarta com N variando de 1 a mais infinito. Só dar uma olhada aqui para ver se é isso mesmo, o enunciado. N fatorial elevado a N sobre N elevado a 4N. 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 Então, isso aqui você pode reescrever assim, né? N fatorial dividido por N elevado a quarta, todo mundo elevado a N. Lembra do exemplo que ele falou? Se o seu AN for da forma BN elevado a N, então eu estou nesse contexto aqui, onde esse BN aqui é N fatorial dividido por N elevado a quarta. Então, o que eu vou fazer? O teste fala o seguinte, eu vou calcular o limite da raiz enésima do módulo de AN, quando N vai para mais infinito. Nesse caso aqui, como é tudo positivo, eu não preciso desse módulo, então, o que vai acontecer? Vou ficar com a raiz limite, então vai ficar N fatorial, N elevado a quarta, elevado a N, raiz enésima disso. Então, logicamente, esse camarada vai cancelar com esse, então vai sobrar limite de N fatorial dividido por N a quarta. Então, isso aqui vai ficar limite. Ó, o que é isso aqui? Isso aqui é N que multiplica N menos 1, que multiplica N menos 2, que multiplica N menos 3. Ó, N elevado à quarta, então eu posso colocar um N aqui, 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 e aqui continua ainda o fatorial, N menos 4 fatorial, quando N vai para mais infinito. Então aqui é a multiplicação, tá vendo? Esse aqui na verdade dá 1, então esse aqui ficou limite da multiplicação, é multiplicação dos limites. Esse limite aqui, essa expressão aqui eu posso escrever como sendo 1 menos 1 sobre N. A próxima eu posso escrever como 1 menos 2 sobre N. A próxima eu posso escrever com 1 menos 3 sobre N. E a próxima, N menos 4 fatorial, quando N vai para mais infinito. Beleza? Então, isso aqui, limite da multiplicação, multiplicação dos limites. Esse limite aqui da subtração é 1, 1 menos 0, 1 menos 0. Por quê? Porque isso aqui tende a 0, isso aqui tende a 0, isso aqui tende a 0, quando n vai para infinito. Então, sobrou o limite de n menos 4 fatorial, quando n vai para mais infinito. Então, isso aqui dá infinito. Então, se dá infinito, com certeza é maior do que 1. Então, diverge, beleza? Então agora nós vamos para a aula, vamos para a seção 11.8, falarmos a respeito de série de potência a partir de agora. Bom, dando continuidade aqui à seção 11.8, onde a gente acabou de falar aqui do resumo da 11.7, então aqui vamos entrar em séries de potência. O que seria séries de potência? Então, uma série de potência nada mais é do que uma expressão dessa forma aqui, ó, Cn vezes x elevado a n. Observe agora que o n vai começar no zero, então aqui eu vou ter os termos. Quando o n for zero, vai ficar x elevado a zero. Então, x elevado a zero vai ser considerado 1. Depois a gente vai ver a possibilidade. Isso aqui sempre ocorre em matemática, e aqui o caso, quando o x for zero, é uma indeterminação. Como é uma indeterminação, pode acontecer qualquer valor, então a gente vai considerar como sendo 1 até quando o x for igual a zero. Depois, quando o n for 1, vai ficar C1x. Então, cada termo dessa expressão aqui fica parecendo o quê? Fica parecendo um monômio, aqui é como se a gente tivesse um polinômio infinito. Então, essa variável que aparece, esse x que aparece aí, ela é uma variável, e cada Cn, esse camarada que acompanha aqui, ó, os x, as potências de x,
eles são constantes reais. Então é chamada de coeficientes, são chamadas de coeficientes da série. Então a série de potência é uma expressão que tem essa forma. Logicamente, quando você fixa o x, será x valendo, será 5, meio, qualquer valor real, isso aqui, essa série de potência, ela se transforma numa série numérica, que a gente estudou até a seção 11.7. E aí é que a gente pode testar quanto se converge ou diverge, ou seja, quando essa série ela dá um valor finito ou um valor infinito. Então, o que acontece? Qual que é a diferença disso aqui para que a gente estava estudando? Porque agora a gente abriu o leque de possibilidade colocando essa variável x. Então aqui eu posso ter o seguinte, eu posso perguntar para quais valores de x essa série vai convergir, porque eu posso colocar alguns valores de x e isso aqui transformar numa série numérica que converge, ou para quais valores de x essa série vai divergir. Então eu tenho duas possibilidades, para quais converge e para quais valores de x diverge. Então, a soma dessa série, a gente pode classificar ela como sendo uma função de x, tá vendo? Porque tem uma variável x, então a minha série vai ser uma função de x, e o domínio dessa minha função vai ser todos os elementos de x para quais a série converge. Por quê? Porque não faz sentido eu calcular um f de x de forma que a sua imagem dê mais infinita, ou seja, não está definido, isso aqui não está definido, não está definido, beleza? Então eu vou precisar que os valores de x que estejam no domínio da minha função sejam os valores de x para o qual a série converge, beleza? Então, o que eu tinha comentado com vocês lá em cima, que a f ela se assemelha a um polinômio, a única diferença é que aqui eu vou ter o quê? Um polinômio tem o grau n, ou seja, parou aqui, é um polinômio de grau n. Essa aqui não, ela continua porque o n vai para mais infinito, ou seja, essa f aqui tem infinitos termos. Bom, aqui está uma maneira mais geral de escrevermos uma série de potência. Aqui a gente fala que essa série de potência está centrada no A, por causa desse termo x menos A. Observe que o meu primeiro caso aqui eu coloquei só x elevado a n. Então, nesse caso aqui é como se fosse x menos 0 elevado a n. Então, se o A é igual a 0, é um caso particular, ou seja, essa aqui está centrada na origem, enquanto essa aqui está centrada no A, tá vendo? A mesma coisa, eu desenvolvo esses monômios aqui, ó. Potência agora de x menos A, e os coeficientes C0, C1, C2, C3 são números reais, e aqui o que acontece? Eu vou ter o termo x menos A elevado a 0 também. Então, isso aqui a gente vai considerar como sendo 1, mesmo o caso onde x for igual a A. Quando x vai igual a A, isso aqui dá determinação, ou seja, da 0 elevado a 0, a gente vai considerar como sendo 1. Então, isso aqui é uma série de potência centrada no A, como eu tinha comentado para vocês, ou uma série de potência sobre A. Então, ao escrevermos o termo correspondente a n igual a 0, nas duas séries acima, aquela convenção que eu tinha falado para vocês, né? Ou seja, todo número elevado a 0 ser igual a 1, a gente vai manter mesmo quando ocorre a indeterminação, porque quando você pega o x igual a 0 nessa primeira aqui, ó, vai dar 0 elevado a 0, e quando você pega x igual a A nessa segunda aqui, vai dar também 0 elevado a 0. Então, observe também que quando o x é igual a A, se o x é igual a A, o pessoal daqui para frente, ó, porque se o x é igual a A, esse aqui vai ficar 0. Esse aqui vai ficar 0 ao quadrado, esse aqui vai ficar 0 ao cubo. Ou seja, todo mundo aqui multiplicado por C1, que é um número, vai zerar. Ou seja, quando o x é igual a A, todos os termos são igual a 0 para n maior ou igual que 1. Então, o que sobra nessa série vai ser só o C0. Então, ela vai convergir sempre quando o x vai ser igual a A e vai sobrar simplesmente, ou seja, esse somatório aqui, Cnx menos A elevado a n, com n variando de 0 a mais infinito, isso aqui vai valer C0, vai ser convergente essa soma, isso aqui se o x for igual a A. Por quê? Porque todos os termos para n maior ou igual que 1 vão zerar e só vai sobrar o C0, vai ser convergente. Da mesma maneira que a gente vai ter convergência também nessa aqui, ó, se o x for 0. Se eu tiver Cnx elevado a n, centrada na origem, essa aqui também vai valer C0 se o x for igual a 0. Porque o caso 0 elevado a 0 aqui a gente está considerando como sendo 1. Então vai sobrar o C0 vezes 1. E os outros termos a partir
do C1x elevado a 1 mais C2x ao quadrado. Como eu estou pegando x igual a zero, vamos zerar todos, né? Bom, antes de apresentarmos o teorema que determina que análise a gente deve fazer para encontrarmos os valores de x, porque toda a questão aqui está relacionada a encontrar os valores de x para quais a série de potência converge ou diverge. Vamos ver 3 exemplos que vai nortear o enunciado e como é postado esse teorema. Então, esse exemplo 3.1 vai falar o seguinte, pergunta, para quais valores de x essa série aqui, logicamente aqui eu tenho meu Cn, dado por n fatorial, e tenho meu x elevado a n. Aqui, lembrando, é como se fosse x menos 0 elevado a n, ou seja, é uma série centrada na origem. Então, a gente vai utilizar o teste da razão. Lembra quando tem fatorial? A dica lá da seção 11.7 era utilizarmos o teste da razão. Então, quando a gente utiliza o teste da razão, logicamente aqui a gente vai utilizar para convergência absoluta em módulo. Por quê? Porque os valores de x podem ser negativos. Se fizermos AN, como habitualmente denotarmos o enésimo termo da série, ou seja, eu vou chamar isso aqui tudo de AN. Ó. O que é o AN? É o Cn vezes x elevado a n. Então, se o x é diferente de zero, porque se o x fosse igual a zero, como a gente viu aqui, ó, se o x for igual a zero, então vai sobrar só o C0. E o C0 desse caso aqui é zero fatorial, ou seja, converge para 1. Então, logicamente, para x igual a zero aqui vai convergir. Então, aqui eu vou tirar o x igual a zero e vou procurar outros valores de x diferente de zero. Então, eu vou fazer o limite do módulo de AN mais 1 sobre AN. Então, esse limite aqui, no lugar do n, eu vou trocar por n mais 1, tá vendo? N mais 1 aqui, n mais 1 aqui, e vou dividir pelo AN. N aqui, n aqui. Aqui eu simplifico esse n mais 1 fatorial, é a mesma coisa de n mais 1 vezes n fatorial, né? Aqui eu divido por n fatorial, aqui eu divido por n fatorial, então esse aqui corta com esse. Então, sobrou só esse n mais 1 aqui, ó. Aqui, o módulo de x elevado a n mais 1, dividido por módulo de x elevado a n. Aqui vai sobrar só um módulo de x, depois que a gente cancelar o módulo de x elevado a n, tá vendo? Esse x elevado a n vai cancelar com esse. Então, sobrou um módulo de x, que está aqui. E aí, o que acontece? Esse módulo de x aqui, o x ele pode ser grande o tanto que você quiser, mas só que acontece, uma hora que você fixou será 1 milhão, como esse n vai para mais infinito, essa coisa aqui vai para mais infinito. Agora, se você pegar um x muito pequeno, sei lá, 10 elevado a menos 1000, um número muito pequeno, como esse n ele vai para mais infinito, uma hora, mesmo se o x for um número muito pequeno, uma hora esse n aqui vai ultrapassar, né? E aí vai para mais infinito de qualquer maneira. Então, a única possibilidade disso aqui para o teste da razão, vocês lembram que tem que ser menor do que 1 para convergir, maior do que 1 ou infinito, diverge, né? Diverge, converge. Então, a única possibilidade de ser menor do que 1 é quando isso aqui dá zero. Porque se você pegar o x igual a zero, logicamente, n mais 1 vezes 0 vai dar zero e o limite vai dar zero. Então, pelo teste da razão, a série diverge para todo x diferente de zero. Então, ela vai convergir apenas para x igual a zero. Então, essa aqui, se você definir a função como sendo uma f de x, como sendo n fatorial, x, na verdade, o somatório disso, né? N fatorial, x elevado a n, essa função aqui só vai ter um elemento do domínio, que é exatamente o zero. Só vai fazer sentido você calcular o f de zero, que vale 1. Você não consegue calcular nenhum outro valor aqui, sei lá, f de 2, f de menos 1, qualquer outro valor de x diferente de zero, tá vendo? Isso aqui vai dar mais infinito, ou seja, não vai estar definido. Beleza? O próximo exemplo, 3.2, é a mesma pergunta. Para quais valores de x a série de potência x elevado a n sobre n fatorial convergente? Essa série aqui a gente vai ver bastante ela no curso, vocês vão ver por que depois. Só lembre dessa carinha aqui, a gente vai utilizar ela bastante. A gente vai utilizar o teste da razão. Novamente, vou pegar meu termo geral como sendo esse, calcular o módulo do AN mais 1 sobre o AN, tá vendo? Aqui dá para simplificar esse x elevado a n com esse x elevado a n, sobrou o módulo de x aqui em cima,
Esse n mais 1 fatorial também dá para me simplificar, né? Eu escrever isso aqui como sendo n mais 1 vezes n fatorial, corto o n fatorial, sobra um n mais 1 embaixo. Então, sobrou um módulo de x em cima, sobrou um n mais 1 embaixo. Independente se você pega esse x grande, uma hora, como esse n aqui de baixo está indo para mais infinito, isso aqui vai tender a zero. Porque uma vez esse x, por mais que ele possa ser grande, como n está indo para mais infinito, então aqui, isso aqui vai ser zero, e zero é menor do que 1 para todo x, né? Então, o que acontece? Aqui vai haver convergência para todo x real. Então, ó, pra você ver, bem diferente uma da outra, né? Ou seja, uma converge para todo valor de x, a outra converge apenas para x igual a zero. Aí você pode perguntar, existe um meio termo? Ou seja, um intervalo? Então, eu vou ter esse exemplo aqui, que é uma PG, tá vendo? X elevado a n. Aqui os meus Cn todos valem 1, né? Quem que acompanha aqui, ó. Todos valem 1. Então, isso aqui é uma PG de razão x. Então, isso aqui só vai ser menor do que 1 se o módulo de x for menor do que 1. Então, ela converge se somente se... lembrando, quando L é igual a 1 é inconclusivo. Mas nesse caso, como se trata de uma PG, a gente sabe que quando a razão vale 1 diverge, então a gente não precisa preocupar com o extremo. Então, ela é convergente e se o módulo de x for menor do que 1, converge, ou seja, essa aqui vai ser o domínio da minha função, e ela vai ser divergente nos casos contrários, ou seja, maior do que 1 e menor do que menos 1. Então, quando a gente junta esses três exemplos, essas três possibilidades, a gente tem o teorema. Esse aqui, ó, o teorema 3.1. Eu vou pegar uma série de potência centrada no A. Tá vendo? Então, existe apenas três possibilidades em que elas são mutuamente excludentes, né? Ou seja, a série ela converge apenas para x igual a A, seria o primeiro exemplo. Deixa eu ver só o número do exemplo aqui, o exemplo 3.1. Que é o primeiro exemplo que a gente viu, converge apenas para x igual a zero. A série converge para todo x, ou seja, seria o exemplo 3.2. E existe um número positivo R, esse R aqui foi igual a 1 no exemplo da PG, que a gente acabou de ver, 3.3. De forma que a série converge, de forma que o x menos A esteja entre R e menos R, ou seja, o x está entre A mais R e A menos R, e diverge para o caso contrário, ou seja, se o x for maior do que A mais R ou menor do que A menos R. Seria o pessoal que está atrás. Então, aí o que acontece? Os casos onde acontece o extremo do intervalo, né, tem aqui o A, aqui tem um A mais R, ou seja, somou um R aqui, subtrair um R aqui, aí vai ter A menos R. Esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó, o teste da razão vai dar exatamente 1. E como é inconclusivo, você deve testar separadamente, porque a gente já viu que tem casos, lembra da série P? A série P 1 sobre n ao quadrado, o limite, nesse caso aqui o L dá 1, converge. Já a harmônica também dá 1 e diverge. Então, nesse caso aqui, a gente deve testar separadamente. Esse R que aparece aqui no item C, a gente dá um nome para ele. O nome que a gente dá para ele é raio de convergência da série de potência. Então, nesse caso aqui, ó, como só converge para x igual a A, tá vendo que não tem o R aqui, ó. Nesse caso aqui, a gente coloca por convenção que o raio é zero. E nesse caso aqui, ó, como converge para todo mundo, para todo real, então a gente fala que esse R é mais infinito, ou infinito, né? No item B. Beleza? Agora, o que significa o intervalo de convergência? O intervalo de convergência, a gente pode ver da seguinte maneira. Então, no item C do teorema, a gente vai ter esse intervalo de convergência. No item... No A, B e C, na verdade, nós temos esse intervalo, além do raio, nós temos o intervalo. O que é o intervalo de convergência? É quando você acumula todos os valores de x de forma que há convergência. Então, o intervalo de convergência de uma série é aquele que consiste em todos os valores de x para os quais a série converge. Então, no item A, como eu tenho apenas um ponto, então o intervalo é apenas
esse aqui, ó, x igual a A. Ou seja, o intervalo de convergência é um ponto. Já no item B, é os reais todo. É os reais todo, inclusive o A aqui dentro, né? Já no item C, o que acontece? Eu tenho aqui o A menos R, o A mais R, onde esse R grande aqui é o raio de convergência, e meu intervalo, ele vai ter essas possibilidades aqui, ó. Por quê? Lembra que os extremos eu não tenho certeza, porque aqui o L no teste da razão vale 1 nos extremos. Então ele pode convergir ou divergir. Então, se diverge, vai ficar aberto. Se diverge, vai ficar. Suponha que diverge nos dois extremos. Então vai ficar aberto, aberto. Pode ser que diverge no extremo inferior e converge no extremo superior, da direita aqui. Pode ser que converge no extremo inferior aqui no de trás e fica divergente no da frente, no superior, ou pode ser que converge nos dois, ou seja, fica fechado, fechado. Então, esses valores aqui, eles devem ser testados separadamente, e aí o que acontece? As possibilidades para os intervalos de convergência são essas. Aqui eu fiz um desenho, para a gente poder ver melhor essa parte aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tenho a convergência no aberto, tá vendo? Aqui converge, porque é menor, tá vendo? É menor do que R. Aqui, deixa eu mudar a cor, esse pessoal aqui de azul, aqui para frente e aqui para trás, ele vai divergir, porque é maior. E aí sempre vai ficar o quê? Vai ficar a dúvida aqui, ó, e aqui. Por isso que esses valores aqui devem ser testados separadamente, beleza? Então, continuando aqui, aqui tem os exercícios da seção 11.8, e agora aqui a gente começa a seção 11.9. Nessa seção 11.9 a gente vai ver como que a gente utiliza a série de potências para representar função. Então a gente começa com um exemplo clássico, que é a PG, então vou representar a função como série de potência. A gente viu que a PG, lá no exemplo 3.3, a gente viu que a PG, onde a gente pegou o CN como sendo 1, né, todos os CN como sendo 1, começando do zero, ou seja, quem quer isso aqui? Quando começa do zero, vai ficar x elevado a zero, que é 1, depois x elevado a 1, x ao quadrado, tal, é essa série aqui, né? E a gente viu que quando o módulo da razão é menor do que 1, a gente tem a fórmula para poder determinar essa soma, que é quem? É o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Então, se eu pego uma f de x dado por 1 dividido por 1 menos x, de forma que o domínio dessa função seja o pessoal entre 1 e 1, então isso aqui eu posso representar essa função aqui como essa série de potência infinita. Então, encontramos essa equação pela observação que ela é uma APG, né? Com A, esse A aqui é o primeiro termo, a razão é igual a esse Azinho aqui, né? É igual a 1, é o primeiro termo, a razão é X, mas aqui nosso ponto de vista é diferente. Agora, vamos nos referimos à equação acima como uma expressão de uma função, tá vendo? Ou seja, eu posso usar essa expressão aqui, né, essa série de potência, para falar que é representada por essa função. Por isso que o título chama Representação de Funções como Série de Potência. Então, eu vou te dar uma função e vou perguntar para vocês que série de potência representa essa função. Então, eu vou representar essa função como uma soma em série de potência. Então, aqui eu tenho o gráfico, tá vendo, das somas parciais. Observe que aqui eu vou ter o S1, a f de x original. Cadê a f de x original? É essa aqui, ó. Cadê essa aqui? Essa aqui em laranja. Essa aqui em laranja. Aqui eu tenho o S2. Cadê o S2? O S2 é essa azul aqui, ó. Essa parábola azul. Aqui eu tenho o S7. O S7 é essa aqui em verde. Já é assemelha com a cúbica, né? Aqui eu tenho um S3. S3 é uma cúbica. O que é o S3? É a soma. S3 de x é a soma de 1 mais x ao quadrado mais x ao cubo.
essa cúbica aqui em vermelho, essa S3, tá vendo? Essa aqui, S10, S10, todas que forem potências pares, vai ficar parecido com parábola, né? Ou seja, tem essa S10 aqui. E tudo que for ímpar vai ficar parecido com cúbica. Observe que aqui, na vizinhança da origem, que é o que está centrado essa série de potência, x elevado a n, é como se fosse x menos 0 elevado a n, né? Começa do zero. Então, observe aqui, ó, tá vendo o que acontece? Então, essas somas parciais, elas, com certeza, elas aproximam da minha função f original, beleza? Aqui na vizinhança do zero. Então, esse gráfico aqui, ele plota algumas somas parciais da minha progressão geométrica. Aqui a observação está falando exatamente isso. Note que as somas parciais representam bem a função f somente na vizinhança da origem, para onde ela está centrada. Porque se você afasta para cá ou para cá, para valores de x longe da origem, não necessariamente as somas parciais elas têm que coincidir com a função. Por quê? Porque elas têm que coincidir só aqui na vizinhança da origem, para valores de x próximo de zero. Aqui tem um exemplo para a gente como que a gente faz manipulação algébrica. Por enquanto a gente só tem a PG para poder trabalhar, então com o tempo vai surgindo outras expressões para a gente poder trabalhar, mas por enquanto a gente tem, olha para a função, depois a gente vai derivar, a gente vai integrar essas funções dadas em série de potência, e aí a gente vai aumentar o nosso leque de possibilidades. Então, no exemplo 3.4, pede para a gente expressar a série de potência que represente essa função aqui, ó. E encontrar um intervalo de convergência. Encontrar um intervalo de convergência também significa que tem que encontrar o raio de convergência também, para saber qual é o intervalo. Então, aqui a ideia é usarmos um APG de razão menos x ao quadrado. Por quê? Porque essa expressão aqui eu posso escrever ela como sendo 1 dividido por 1 menos x ao quadrado, porque menos com menos é mais, né? Então, o que acontece? Esse pessoal aqui, ó, ele está fazendo o papel da razão, esse camarada aqui está fazendo o papel do A, aí eu sei que a PG converte para o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Então, já ficou parecido com essa fórmula. Então, essa razão aqui eu sei que é menos x ao quadrado e eu sei que o A vale 1. Então, quando você escreve isso aqui, ó, isso aqui vai dar exatamente, você vai pegar todos os Cn como sendo 1, né? Porque o primeiro termo elevado a zero vai dar exatamente o primeiro termo aqui. O próximo é menos x ao quadrado, tá vendo? Quando n é 1. O próximo vai dar, como esse menos aqui está elevado a n também, isso aqui é como se fosse menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n, né? Ou seja, quando n é par vai dar positivo, e quando n é ímpar, tá vendo? N aqui é par, é 0, aqui é par porque é 2, aqui é par porque aqui é par porque é 6. Peraí, só voltando aqui. Ó, quando n é 0, vai dar menos 1 elevado a 0, vai dar positivo, porque o n é 0. Quando n é 1, vai dar negativo, beleza? Porque menos 1 elevado a 1 é negativo. Aqui em cima vai ser sempre potências, vai ser sempre par, né? Porque aqui é 2n, né? Isso aqui é n, independente se o n é par ou se é ímpar. Mas como n está elevado, menos 1 está elevado a n, ele vai oscilando, tá vendo? É uma série alternada, tá vendo? Aqui vai ser positivo, por quê? Porque é menos 1 ao quadrado. Aqui é menos 1 ao cubo, né? Porque o n é 3 e assim vai. Então, a série que representa essa função é exatamente essa aqui. Agora a pergunta. Eu sei que é um APG, e um APG para convergir, o módulo da razão tem que ser menor do que 1. Então, significa o quê? Isso aqui é a mesma coisa do que o x ao quadrado ser menor do que 1, porque menos x ao quadrado é a mesma coisa de menos 1 vezes módulo de x ao quadrado, que é a mesma coisa de 1 vezes x ao quadrado. Isso aqui tem que ser menor do que 1. Então, você vê a parábola. A parábola, menos 1, 1. Todos têm imagem 1. Então, onde que isso aqui é menor do que 1? Se tiver entre menos 1 e 1, lógico. Se tiver maior do que 1 ou menor do que menos 1, vai o quê? Vai ter imagem o quê? Maiores do que 1, não é menor do que 1.
Então, portanto, o intervalo de convergência é menos 1, ou seja, daqui até aqui. E por que é aberto, né? Porque a gente sabe que uma PG, quando tem a razão exatamente igual a 1, ou seja, módulo de x igual a 1, significa que o x vale 1 ou o x vale menos 1. Nesse caso aqui, a gente sabe que a PG diverge. Então, por isso que a gente não precisa testar separadamente, beleza? Então, esse trabalho aqui é desnecessário. Então, é isso. Vamos fazer um exemplo dessa parte aqui, dessa seção 11.9. Vamos fazer uma aplicação? Vamos fazer a 30. Na verdade, não vamos fazer, vamos reaproveitar uma questão que eu tinha feito já no curso FIC. Essa questão 37 aqui, da seção 11.8. E aqui entrando na 11.9, vamos fazer, reaproveitar a questão 12 da seção 11.9. Então, a seguir as questões citadas. A questão 37 da seção 11.8. 11.8. 11.9. 11.8. Cadê a seção? 11.8. Questão 37. Bom, a questão fala que você tem uma função definida por dessa maneira aqui, ó, 1 mais 2x mais x ao quadrado mais 2x ao cubo mais x à quarta. Os coeficientes que acompanham as potências pares, né, o C2n, esses coeficientes todos valem 1, tá vendo? O coeficiente do x elevado a zero, do x ao quadrado, do x à quarta. E os coeficientes que acompanham as potências ímpares, né? Ou seja, x elevado a 1, x ao cubo, x à quinta, que viria aqui, todos valem 2. Pediu para achar o intervalo de convergência da série e encontrar uma forma explícita para f. Beleza? Então vamos lá para o nosso quadro fazer essa questão. Então, aqui eu deixei já escrito a questão 37, né? Então é dado dessa maneira. O que eu vou escrever? Vou reescrever essa função f de x da seguinte maneira. Eu vou só reescrever esses termos em uma outra ordem. Eu vou colocar primeiro o pessoal que tem coeficiente 1 e depois o pessoal que tem coeficiente 2. A ordem das parcelas aqui não vai alterar a soma, então vai ficar 1 mais x ao quadrado, mais x à quarta, mais x à sexta, e assim sucessivamente. Então, esse pessoal aqui, todo mundo tem coeficiente 1. E aqui, vou colocar o pessoal agora que tem coeficiente 2. Então, vai ficar 2x mais 2x ao cubo, mais 2x à quinta, mais 2x à sétima, e assim sucessivamente. Todo mundo tem coeficiente 2. Isso aqui a gente identifica, a gente identifica isso aqui como uma PG de razão x ao quadrado. Agora, essa parte aqui, vamos ver o que a gente pode reescrever nessa parte. Então, mais x à quarta, mais x à sexta, reticência, mais. Vou colocar o 2x em evidência. Quando você coloca o 2x em evidência, o que acontece? Aqui vai ficar 1, né? Primeiro termo, mais esse pessoal aqui dividido por 2x vai sobrar um x ao quadrado. Esse aqui dividido por 2x vai sobrar um x à quarta, e assim sucessivamente. Então, observe que isso aqui é exatamente igual isso aqui. Então, dá para colocar em evidência esse termo ainda. Então, eu vou ficar em evidência 1 mais x ao quadrado, mais x à quarta, mais x à sexta, mais todo mundo que multiplica 1 mais 2x, né? 1 dessa parte aqui e 2x dessa parte aqui que você colocou em evidência. Então, isso aqui é uma PG cuja razão vale x ao quadrado. Então, quem que é minha f de x? Minha f de x pode ser escrita o primeiro termo, a gente sabe a fórmula para a soma infinita de uma PG, primeiro termo, dividido por 1 menos a razão. Então, tudo isso que multiplica quem? Multiplica 1 mais 2x. Então, uma forma explícita para f de x é dado por 1 mais 2x dividido por 1 menos x ao quadrado.
Agora, qual que é o intervalo de convergência que ele perguntou lá? A gente sabe que uma PG só converge se o módulo de R for menor do que 1. Então, quem que é R? X ao quadrado. Então, módulo de x ao quadrado menor do que 1. Então, isso aqui implica que o x vai estar entre menos 1 e 1. Então, o intervalo de convergência aqui é aberto no menos 1 e aberto no 1. A questão 12 do livro do Stuart, seção 11.9, pediu para expressar a função como a soma de uma série de potências usando primeiro fração parciais. Então a ideia é dividir isso aqui usando fração parciais para fazer aparecer duas PG, e a gente sabe como é que funciona o termo geral. Quando a gente tem uma PG, a gente sabe que a soma da PG é infinita, a gente viu uma série de potência que pode representar. Então vamos lá aqui para a nossa mesa, nosso quadro, eu já deixei aqui preparado, a minha função f. Então isso aqui primeiro eu tenho que ver se isso aqui 2x ao quadrado, se isso aqui tem raízes reais. Então dá uma olhadinha aqui no GeoGebra. Então aqui no GeoGebra, uma maneira de a gente encontrar raízes, a gente poderia colocar raiz de polinômio, colocar 2x ao quadrado menos x menos 1. Então aqui a gente observa que menos meio e 1 são raízes desse polinômio. Voltando lá para o nosso quadro, ou seja, vai ser um A dividido por x menos meio, então na verdade vai ficar mais meio, mais b dividido por x menos 1. Então, se você pegar usando esse fato aqui, ó, e utilizar o fato que 2a também é uma constante, a gente pode escrever 2x ao quadrado menos x menos 1 como sendo 2x mais 1 que multiplica x menos 1. Então aqui eu posso escrever isso aqui como sendo a dividido por 2x mais 1 mais b dividido por x menos 1. Então aqui a gente tira o mínimo aqui vai dar 2x mais 1, que multiplica x menos 1. Esse dividido por esse vai dar x menos 1, então a que multiplica x menos 1, mais um b que multiplica 2x mais 1. Então, o numerador aqui tem que ser igual a x mais 2, então daqui a gente conclui o quê? Que a mais 2b, que é quem multiplica o x, tem que ser 2b, quem multiplica o x tem que ser 1, e menos a mais b, que é quem que acompanha o x elevado a zero, ou seja, tem que ser igual a 2. Então, se a gente somar aqui, por exemplo, esse aqui vai cancelar com esse, aqui vai ficar 3b, 3b igual a 3, aqui a gente descobre que o b vale 1. B vale 1. Se o b vale 1, você pode substituir aqui nessa equação aqui e você vai encontrar o a valendo menos 1. Então, a minha f de x pode ser escrita assim, ó. A, que é menos 1, então menos 1 sobre 2x mais 1, mais b, então mais 1 dividido por x menos 1. Então, o que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, a gente sabe que uma PG de razão x, a série de potência dela, dada por essa série de potência, é dado por o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Então a ideia é utilizarmos isso aqui para poder escrever séries que representam essas funções aqui, essa soma de funções. Esse aqui já está quase no jeito, basta a gente colocar o menos aqui em evidência. Esse aqui a gente vai trocar o 2x com 1 de lugar e chamar esse 2x aqui de menos 2x. Então, minha f de x vai ser igual a menos 1 dividido por 1 menos 2x, menos 1 dividido por 1 menos x, ok? É a mesma coisa. Aqui já ficou no jeito de aplicarmos isso aqui. Aqui ficou quase no jeito, só que agora a razão vai ser menos 2x.
Então, dá para colocar esse menos em evidência. Então, a série de potência que vai representar essa soma aqui vai do zero até mais infinito. Então, a primeira razão é menos 2x elevado a n, mais, né, porque eu já coloquei o sinal de menos aqui em evidência, somatório de x elevado a n, com n variando de zero a mais infinito. Então, isso aqui, podemos colocar o x elevado a n em evidência ainda novamente. Então, fica o somatório n variando do zero a mais infinito. Menos 2 elevado a n mais 1, tudo isso que multiplica x elevado a n. Ok? Então, essa aqui, colocar isso aqui implica, vai ser a minha f de x. Pronto, encontramos uma expressão em série de potência para f de x. Agora, qual que é o intervalo de convergência? Bom, aqui a gente utilizou o fato dessa PG de razão menos 2x, e aqui a gente usou a PG de razão x. Então, para o primeiro caso, a gente vai precisar que o módulo da razão menos 2x seja menor do que 1, então aqui a gente descobre que o x tem que estar preso entre menos meio e meio. E o segundo caso, vou fazer aqui, o segundo caso, o módulo de x menor do que 1 significa que o x está preso entre menos 1 e 1. Então, a gente tem que pegar a interseção, porque tem que servir para os dois ao mesmo tempo. Então, o intervalo de convergência vai ser do menos meio até o meio, e o meu raio de convergência é meio. Ok?